A Bíblia Hebraica. Pentateuco. Livro de Êxodo. Capítulo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Iacov, cada um com sua família: Ruben, Simão, Levi e Judá; Issacar, Zebulum e Benjamim; Dan e Naftali; Gade e Asser. Estes foram todos os descendentes que saíram da coxa de Iacov, 70 almas ao todo. José já estava no Egito e morreu, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas eram fecundos e se multiplicavam, tornando-se cada vez mais fortes, até que a terra se encheu deles. Um novo rei surgiu no Egito, que não conhecia José. O rei disse ao seu povo: "Vejam, os israelitas estão se tornando cada vez mais fortes do que nós. Vamos agir com astúcia contra eles e impedi-los de se multiplicarem ainda mais, para que não haja guerra e eles se juntem aos nossos inimigos, lutem contra nós e abandonem o país." Então ele nomeou cobradores de impostos e feitores sobre os hebreus, obrigando-os a construir cidades-armazéns para o faraó, que foram Pitom e Ramessés. E quanto mais o faraó os oprimia, mais eles se multiplicavam e se fortaleciam, até que os egípcios se cansaram dos israelitas. Os egípcios obrigaram os israelitas a servir com todo tipo de rigor, tornando suas vidas amargas com trabalhos pesados na construção com barro e tijolos, e com trabalhos árduos nos campos que eles tiranicamente lhes impunham. Então o faraó disse às parteiras hebreias, uma chamada Shifrá e a outra Puá: "Quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz, observem primeiro o sexo do bebê. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-a viver." Mas as parteiras, temendo a Deus, não fizeram o que o rei do Egito lhes ordenara, e deixaram os meninos viverem. Então o rei do Egito as chamou e disse: "Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viverem?" As parteiras responderam a Faraó: "Porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e dão à luz antes de chegarmos." Então Deus favoreceu as parteiras, e o povo continuou a se multiplicar e a crescer. E como as parteiras temiam a Deus, ele fez com que elas tivessem famílias importantes. Então o Faraó ordenou ao seu povo: "Lancem todos os meninos recém-nascidos no Nilo, mas deixem as meninas viverem." Capítulo 2. E um homem da casa de Levi se casou com uma filha da casa de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um belo filho, a quem teve que esconder por 3 meses, devido ao decreto do faraó. E não podendo mais escondê-lo, tomou um cesto de juncos e o selou com betume e alcatrão, e colocou nele o menino, abandonando-o entre os juncos à beira do rio. E a irmã do menino estava por perto para ver o que aconteceria. Nesse momento, a filha do faraó desceu para banhar-se no rio, e suas servas caminhavam pela margem. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas buscá-lo. Quando o abriu, eis que havia um bebê chorando. Ela teve compaixão dele e disse consigo mesma: "Certamente este é um menino hebreu." E a irmã do menino perguntou à filha do faraó: "Devo encontrar uma ama de leite entre as mulheres hebreias para amamentá-lo?" E ela respondeu: "Vai", respondeu a filha do faraó. E a jovem irmã do bebê foi buscar a mãe da criança. A filha do faraó disse à ama de leite: "Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei o teu salário." A mulher levou o menino e o amamentou. O menino cresceu, até que um dia ela o levou à filha do faraó, e ele se tornou como um filho para ela. Ela lhe deu o nome de Moisés, Moshe, que significa tirado das águas, porque disse: "Eu o tirei das águas." Quando cresceu, Moisés saiu para visitar o seu povo e viu a opressão que sofriam com pesadas tarefas. Um dia viu um egípcio maltratando um homem hebreu, um de seus irmãos. Olhou em volta e, não encontrando ninguém por perto, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu novamente e viu 2 hebreus brigando. Disse ao agressor: "Por que você está maltratando o seu próximo?" E aquele a quem ele se dirigira respondeu: "Quem te nomeou governante e juiz sobre nós? Pretende me matar como matou o egípcio?"
Moisés ficou com medo ao perceber que o seu feito era conhecido. O faraó também soube disso e tentou enviar alguém para matá-lo. Mas Moisés fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. Enquanto estava sentado junto a um poço, 7 filhas do sacerdote de Midian vieram tirar água para os rebanhos de seu pai, Reuel, ou Jetró. Os pastores vieram e as expulsaram. Mas Moisés se levantou, os enfrentou e as salvou, e também as ajudou a dar água aos rebanhos. As pastoras voltaram para a casa de Reuel, seu pai, que lhes perguntou: "Por que vocês voltaram tão cedo hoje?" Elas responderam: "Hoje um egípcio nos livrou dos pastores, tirou a água e deu de beber aos nossos rebanhos." Então ele lhes disse: "Por que vocês deixaram esse homem lá? Vão e o convidem para comer conosco." Moisés concordou em morar com o homem, e este lhe deu sua filha, Tsipora, por esposa. E Tsipora deu à luz um filho, e ele o chamou de Gershom, dizendo: "Estive peregrino em terra estranha." Depois de muito tempo, o rei do Egito morreu, e os israelitas continuavam oprimidos e escravizados, e clamavam por sua opressão. E o seu clamor chegou a Deus. Deus ouviu o gemido do povo e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Itsaque e Jacó. Deus viu o sofrimento dos israelitas e se compadeceu deles. Está gostando deste áudio? Não se esqueça, apoie este projeto que publicará mais de 300 áudios em português fluido e de fácil entendimento dos mais de 900 capítulos da Bíblia hebraica. Inscreva-se, dê o seu like e compartilhe. Seja você também um colaborador para trazer luz à humanidade. Seguimos. Capítulo 3. E Moisés estava pastando o rebanho de Jetró, seu sogro, sacerdote de Midian, conduzindo-os pelo deserto, quando chegou a Ri-Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Eterno lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés viu que a sarça, embora o fogo ardesse, não se consumia. Então disse Moisés: "Vou aproximar-me para ver essa grande maravilha." E se perguntava: por que a sarça não se queima? Quando o Eterno viu que ele se aproximava, Deus falou com ele do meio da sarça e o chamou: "Moisés, Moisés?" E Moisés respondeu: "Eis-me aqui." Então Deus lhe disse: "Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa." E disse: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Itsaque e o Deus de Jacó." E Moisés cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E o Eterno disse: "Tenho visto a miséria e a aflição do meu povo no Egito, e os tenho ouvido clamar por causa do sofrimento que suportam nas mãos dos seus opressores egípcios. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para os fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, onde vivem os cananeus, os hititas, os amoreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e vejo a opressão que sofrem nas mãos dos egípcios. Agora, vá, pois eu o estou enviando ao faraó para tirar o meu povo, os israelitas, do Egito." E Moisés respondeu: "Mas quem sou eu para ir ao faraó e libertar os israelitas do Egito?" O Eterno lhe respondeu: "Eu estarei contigo, e este será o sinal para ti. Quando tenhas tirado o povo do Egito, adorarás a Deus neste monte." Moisés disse: "Muito bem, irei aos israelitas e lhes direi: o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntarão: qual é o seu nome? O que lhes direi?" Deus lhe disse: "Diga: serei o que serei." E acrescentou: "Diga isto aos israelitas: serei, me enviou a vocês." E disse ainda Deus a Moisés: "Assim dirás aos filhos de Israel: o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Itsaque e de Jacó, me enviou a vocês. E este é o meu nome para sempre. É este o meu memorial para todas as gerações. Vá, e reúna-se com os anciãos de Israel e diga-lhes: o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Itsaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: tenho-os visitado e vi o que está acontecendo com vocês no Egito, e eu prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los à terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, uma terra que emana leite e mel. Eles ouvirão a sua voz, e você e os anciãos de Israel
irão ao rei do Egito e lhe dirão: o Eterno, Deus dos Hebreus, nos apareceu. Por favor, deixe-nos ir ao deserto à distância de 3 dias para oferecermos sacrifícios ao Eterno nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, nem mesmo por uma mão forte e poderosa. Então, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com as maravilhas que realizarei diante dele, e depois ele os deixará ir. Darei a este povo graça aos olhos dos egípcios, e quando vocês forem, não irão de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que acolhe em sua casa objetos de prata, ouro e roupas, e vocês os colocarão tudo em seus filhos e filhas, e despojareis os egípcios. Capítulo 4. E Moisés respondeu ao Eterno: eles não acreditarão em mim, nem me darão ouvidos, pois dirão: o Eterno não te apareceu. E o Eterno lhe disse: o que é isso que tens na mão? E Moisés respondeu: uma vara. E Deus disse: lança-a no chão. E Moisés a lançou no chão e ela se transformou numa serpente. Quando Moisés viu isso, fugiu. Então o Eterno lhe disse: estende a tua mão e segura-a pela cauda. E ele estendeu a mão e segurou a serpente pela cauda, e ela voltou a ser uma vara em sua mão. Isto é para que eles creiam que o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Itsaque e o Deus de Jacove te apareceu. E o Eterno lhe disse: agora coloca a tua mão sobre o teu peito. Então Moisés colocou a mão sobre o peito e a retirou leprosa, branca como a neve. E Deus lhe disse: coloque a mão de volta sobre o peito. Ele levou a mão ao peito e a retirou, e sua aparência natural voltou à cor da carne. Se eles não te ouvirem nem crerem em ti no primeiro sinal, crerão no segundo. Mas, se não crerem em nenhum dos dois, pegue água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca, e ela se transformará em sangue. Mas Moisés disse ao Eterno: considera, Senhor, que eu não sou eloquente, nem nunca fui, nem mesmo desde que falaste ao teu servo, pois a minha língua está paralisada. E o Eterno lhe respondeu: quem deu boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo, com visão ou cego? Não sou eu, o Eterno? Agora vai, pois eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que hás de dizer. Mas ele suplicou: ó Eterno, envia por favor as tuas mensagens por meio daquele que tu enviarás. Então a ira do Eterno se acendeu contra Moisés e ele lhe disse: muito bem, você não tem seu irmão Arão, o levita, que fala bem? Ele virá ao seu encontro e se alegrará em ajudá-lo. E você falará com ele e colocará as palavras em sua boca, e eu estarei na sua boca e na boca dele, e ensinarei a vocês dois o que devem fazer. Ele falará por você ao povo, de modo que será seu porta-voz, e você será para ele como o Senhor. E este cajado estará em sua mão, com o qual você realizará os sinais. Então Moisés foi e voltou para a casa de Jetró, seu sogro, e lhe disse: voltarei aos meus irmãos no Egito para ver se ainda estão vivos. E Jetró lhe disse: vá em paz. E o Eterno disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque aqueles que procuravam tirar a sua vida já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seu filho, colocou-o sobre um jumento e voltou para o Egito, levando o cajado de Deus em sua mão. No caminho o Eterno lembrou-lhe: quando chegares ao Egito, considera os milagres que farás diante de Faraó com a vara que coloquei em tua mão. Endurecerei o coração dele e ele não deixará o meu povo ir. Mas dirás a Faraó: assim diz o Eterno: Israel é meu filho primogênito. Ordeno que deixes meu filho ir para que me sirva. Mas, se não o deixares ir, matarei teu próprio filho primogênito. Enquanto passavam a noite no caminho, um anjo do Senhor procurou matar Moisés. Mas Tsipora pegou uma pedra afiada, circuncidou seu filho Gershon e jogou o prepúcio aos pés de Moisés, dizendo: tu és para mim um esposo sanguinário por causa da circuncisão. E o anjo soltou a Moisés, dizendo: esposo de sangue você é por causa da circuncisão. E o Eterno disse a Arão: vai ao encontro de Moisés no deserto. Então ele foi e encontrou-se com ele em Horebe, no monte de Deus, e o beijou. E Moisés contou a Arão tudo o que o Eterno lhe havia ordenado e todos os sinais que lhe havia mostrado.
Então Moisés e Arão foram ao Egito e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão contou-lhes todas as palavras que o Eterno havia falado a Moisés e realizou os sinais à vista do povo. E o povo os creu, porque ouviram falar da visita do Eterno aos filhos de Israel, cuja aflição ele viu, e prostraram-se em reverência diante dele.